Olá, meu nome é Fabiano Machado, fundador do Como Fazer Lembrancinhas e da Academia do Photoshop. Bom, eu tô aqui pra gente conversar um pouco aí nesse tempinho que eu tenho no carro aqui. Tô indo fazer um curso, um treinamento. E aí, pra não perder tempo, né, tô querendo já falar desse assunto. Fiz até uma postagem esses dias no nosso grupo lá no Facebook. E no final eu vou comentar aqui sobre qual foi a postagem e, né, no decorrer do assunto você vai entender se você já viu a postagem, comentou, gostou. E bom, então é o seguinte, o que eu quero falar aqui nesse podcast? Eu quero trazer o assunto que nós aqui, né, tanto eu quanto a Raquel, a gente batizou de porta mágica, né? Então, todo negócio, principalmente o início de um negócio, existe o que a gente chamou de porta mágica. O que é a porta mágica? Bom, a gente sabe que quando a gente começa um negócio, né, no nosso caso aqui, um negócio de lembrancinhas, você aí que está começando o seu negócio, já começou há algum tempo, já tem algum resultado, né? Então a gente sabe que o início, e esse início pode durar, né? O início, quando a gente fala o início, não é o primeiro dia ou o primeiro mês. Não, o início é aquela fase que é chamada no mercado até de sobrevivência, né? Então você tem que conseguir fazer o seu negócio sobreviver, né? Porque é a fase mais difícil e é a fase onde a maioria dos negócios afundam, né? A maioria dos negócios fecha. No Brasil, infelizmente, tem uma estatística, não sei nem se é só no Brasil, mas porque isso também depende um pouco do empreendedor, né? Depende da pessoa que está montando ali o negócio. Então, a estatística é alta de empresas que abrem, tá, e fecham, se eu não me engano, no mesmo ano. Então, a empresa abre e ela fecha no mesmo ano, ela não consegue sobreviver nenhum ano. Então, a estatística é muito alta, se eu não me engano, é acima de 50%. Então, assim, o início, que é essa fase de sobrevivência, tá? Não é só um dia, nem um mês, nem uma semana. Pode ser 6 meses, aí depende de você e do esforço que você está fazendo, né? Nesse início do seu negócio. Então, todo início é difícil, né? A gente trabalha muito, a gente tem que fazer tudo sozinho, né? Você tem que cuidar praticamente de todas as áreas do seu negócio, né? Você tem que criar produto, você tem que falar com o cliente, você tem que ir no correio fazer a postagem, ou você tem que ser o vendedor, né? Então a gente tem que fazer tudo praticamente. E é muito difícil a gente fazer tudo e conseguir, assim, na parte de dentro do seu negócio, né? Que é ali no seu dia a dia, no seu quartinho, né, na sua sala ou no ambiente que você conseguiu fazer na sua casa para você trabalhar, é uma zona, né? É uma zona, não adianta, não tem como. No início, você sozinha, você trabalhando ali, você tem que fazer tudo, é uma bagunça. Você não é muito difícil você ficar organizada, deixar um escritório, né, bonitinho, não dá, é papel para todo lado. Você tem que fazer uma coisa ao mesmo tempo já fazer outra, e você tem que, sei lá, embalar um produto e ao mesmo tempo estar no computador respondendo e-mail. Então é difícil você manter uma organização, é difícil você, pessoalmente, né, estar organizada, estar arrumada. É complicado, eu sei como é, você também sabe, e essa fase é assim mesmo, tá? A gente acaba às vezes gerando uma ansiedade de que, nossa, eu sou muito zoneada, tinha que estar arrumada aqui, eu tinha que estar com as coisas no lugar. Não, esquece isso, trabalha, esquece, não tem essa coisa de organizar, não adianta. Você vai tentar, você vai perder tempo com isso. A gente aqui perdeu muito tempo já com isso e não dá, não adianta, tá? O importante é o quê? É o teu negócio, é você, dentro dessa desordem, né, que a gente acaba fazendo. O importante é você se entender, né? É você ter uma ordem dentro da desordem, né? É meio complicado, mas o negócio é esse. É você sabe o processo
Você sabe a ordem de cada passo que você vai dar naquela bagunça, você sabe onde estão as coisas, você sabe o que vem depois da outra. Então isso é importante, seu negócio tem que estar funcionando, né? Você tem que estar cumprindo suas vendas, atendendo seus clientes dentro daquela desordem. Você precisa se encontrar naquela desordem, isso é importante. Se isso está acontecendo, beleza, ok, você mais para frente, quando você já tiver com consistência, seu negócio já tiver mais engrenado, né, faturando um pouco mais e tal, você vai começar a poder, às vezes, ou gastar em algo que vai te proporcionar uma organização maior, ou você pagar alguém para te ajudar, enfim, você vai poder aí evoluir, né? Mas agora o momento é de se encontrar na desordem, tudo bem. Então o importante é que você se encontre na desordem. Só que aí tem um porém, né? Você está ali naquela desordem, só que todo esse caos, né, que a gente vive ali dentro do nosso negócio, esse caos, ele não pode ser passado para o outro lado, tá? Você não pode passar esse caos da sua vida profissional, iniciante, empreendedora. Esse caos não pode ser passado para fora, tá? Então, o seu cliente não pode enxergar esse caos, tá? Os visitantes que chegam no seu site, os visitantes que estão na sua fanpage, que estão lá no seu Face, te respondendo, gostando, não podem enxergar essa desordem, ok? E aí o que acontece? Então você tem dois lados, né? Você tem um lado interno seu da desordem, do caos, mas que você se entende, tá? E você tem o lado externo, que é o lado bonito, o lado da sua empresa, uma marca que está ali atendendo os clientes, os visitantes, né? Que está entregando produtos de qualidade, que preza pelo atendimento, por responder os e-mails, por resolver problemas que ocorram depois da entrega do produto, enfim. Do outro lado, externo, quem está de fora pensa o seguinte, tá? Por isso a gente criou essa teoria nossa aqui da porta mágica, tá? Então no meio desses dois lados existe uma porta mágica, que você, né, é a sua porta mágica. Cada um de nós tem a nossa porta mágica. Então você vai passar por essa porta mágica toda vez que você for olhar, falar, entregar para o lado externo, tá? Então você tem um lado onde você está trabalhando na desordem, mas quando você passar pela porta, você é uma empresária, um empresário já bem sucedido, pequeno empresário, mas bem sucedido, organizado, tem uma marca bonita, tem um site legal, já sabe responder os clientes, sabe atender, tem um contato telefônico se quiser, né? Porque o contato telefônico, para quem está começando, é complicado você sair divulgando o telefone, porque você começa a receber milhões de ligações e você vai fazer mais nada no seu dia a não ser atender telefonema, tá? Então, você tem, tá? Vou repetir aqui, o nosso lado interno do negócio, um caos, uma desordem, né? Muita coisa para fazer. Você vai ter que passar pela porta mágica e se transformar naquela empresária, um empresário bem sucedido, um negócio bonito para o seu cliente, para o seu visitante, quem quer que seja. E esses dias, né, assistindo ao filme, por isso que eu fiz essa postagem no nosso grupo fechado. Se você de repente ainda não está no nosso grupo, procura lá no Facebook pelo grupo Como Fazer Lembrancinhas, tá? Então a gente criou um grupo fechado para as empreendedoras aí, empreendedores que querem realmente focar no seu negócio, que quer ter sucesso, quer estar ali reunido com gente que pensa do mesmo jeito. Então se você ainda não entrou, é só procurar lá e a gente vai te liberar a entrada lá. E então eu fiz uma postagem, alguns dias aí, uma postagem com uma foto do filme A Procura da Felicidade, do Will Smith, né? Então foi uma foto assim que você entrar lá, você vai ver a postagem. A foto
do final do filme, tá? Quando ele vence no filme. E ele tá ali, é uma cena assim que, para quem consegue sentir isso, é emocionante, né? Você consegue sentir, você consegue sentir aquela emoção dele ali de estar vencendo, de ter vencido depois de tudo que aconteceu, né? Então você consegue sentir isso ali. É incrível, é muito bom, muito legal mesmo. Então, eu botei a cena, uma foto da cena final do filme, onde ele está comemorando com toda a razão ali, né? Comemorando, tinha que comemorar e muito. Tinha que passar um mês comemorando ali. E então o Will Smith, ele faz o papel do Chris Gardner, né? É uma história, não sei se você sabe, mas é uma história verdadeira esse filme. É a história real do Chris Gardner. E o que acontece no filme? Se você observar bem, ele é um cara empreendedor desde o início do filme. Ele resolve comprar aquelas malditas máquinas de densitometria óssea, né? Naquela época devia ser feita com aquela maquininha ali, não sei, devia ajudar em alguma coisa. E ele resolveu lá, ele era casado, tinha esposa lá, e resolveu comprar uma penca daquelas máquinas, 20, 30 máquinas, não sei, porque ele apostou. Ele apostou que aquilo ali ia dar certo, né? E ele ia mudar de vida. A vida dele ia ser vender aquela máquina, né? Ele queria vender aquelas máquinas e ele apostou naquilo, investiu, se eu não me engano, eu acho que ele investiu tudo que ele tinha, né? Ele investiu tudo que ele tinha naquelas máquinas de densitometria. E aí a aposta dele não começou a dar muito certo, porque era difícil vender, né? Pelo que o filme mostra, era difícil vender aquelas máquinas. Não eram, assim, muito baratas, se eu não me engano, cada máquina era $250. E não vendeu numa velocidade que ele imaginou, provavelmente. Só que, assim, começa a acontecer, só dá tudo errado para ele, o tempo todo, né? É difícil vender. Em alguns casos ele saía para vender a máquina e era roubado, ou a máquina dava defeito, e a esposa dele, totalmente incompreensível, nada parceira, nada, nem um pouco. Uma mulher egoísta totalmente, na minha opinião, mulher egoísta. Em um dado momento do filme, quando ele estava mal, estava quase no fundo, né? Porque ele ainda não tinha chegado no fundo do poço. Mas ela, com medo, né? E a falta de parceria dela, ela com medo, ela abandonou ele, foi embora, largou o filho com ele, filho pequeno, largou o filho com ele e foi embora. Abandonou ele. E dali pra frente ele começou a ir em direção ao fundo do poço, né? O cara, praticamente, quem viu o filme sabe que ele virou um mendigo, né? Ele só não morou na rua, mas tiveram cenas ali onde ele teve que dormir no metrô, né? E mesmo assim, o tempo todo, o cara manteve uma força assim absurda para não deixar o filho sentir aquela dificuldade, né? Então, aquela cena do metrô é incrível, quando ele resolve contar assim de bate-pronto ali na hora, ele inventa que aquela máquina dele é uma máquina, né, de voltar no tempo. Então, ele inventa isso para o filho não se assustar com a situação, começa a brincar ali na imaginação do filho dele, a máquina de voltar no tempo, a gente acabou de voltar no tempo, né? Olha quantos dinossauros e tudo mais, e o filho entra na brincadeira, começa a imaginar um monte de coisa, e aí ele conta que a gente precisa se esconder, né? Fala pro filho, a gente precisa se esconder numa caverna, e ele leva o filho pro banheiro da estação do metrô lá embaixo, para poder dormir lá dentro num local seguro, né? Porque eu tenho certeza que se fosse ele sozinho, dormia em qualquer lugar, dormia na rua e não ia se preocupar, mas como ele estava com um filho pequeno, ele tinha que estar num local seguro e passar uma segurança pro garoto. Ele não queria que o garoto sofresse nenhum impacto, nenhum trauma, nada. No fim das contas ele conseguiu, né? Então ele passou por toda essa dificuldade, perdeu o lugar onde morava porque ele não conseguia pagar
não conseguia pagar aluguel mais, né? Então ele perdeu o apartamento dele, amigos, poucos que ele tinha, né? Não perdeu porque as pessoas todas abandonaram ele praticamente. Amigos que viam que ele estava num momento difícil ainda foram cobrar dinheiro dele. Então assim, o cara ele ficou miserável, ele virou um mendigo, ele só tinha a roupa do corpo praticamente, tá? E mesmo assim ele tinha um sonho, de trabalhar numa corretora, que um dia ele viu um anúncio, né, de uma corretora de previdência, corretora financeira, né, investimentos. Então ele botou isso na cabeça e ele viu lá a oportunidade de se inscrever, participar de um estágio e fazer uma prova no final. E ele se inscreveu, né, um estágio gratuito, ele não ia ganhar nada, era experiência e fazer uma prova no final, para uma vaga. Então ele se inscreveu nesse programa, a corretora é a Jim Withers, se eu não me engano, é verdadeira também, se eu não me engano ela foi até comprada depois pelo Standard & Poor's, um desses bancos aí, ricaços aí de fora, lá nos Estados Unidos. E ele se inscreveu no programa de estágio, miserável, né? Ele era um miserável, ele morava na rua. Ele tinha que deixar o filho na creche todo dia de manhã. Ele tinha que tentar vender ainda alguns dos equipamentos que ele tinha comprado, que ainda tinha com ele, porque era o único jeito dele ganhar um dinheirinho. E o cara fazia de tudo, cara. Lá nos Estados Unidos, se eu não me engano, você ganha... Pelo filme mostra lá uma quantia de $20 para doar sangue. Então o cara toda semana estava doando sangue. Por quê? Era o dinheiro que ele podia ganhar. Ele ia lá, doava sangue e tirava $20. Podia pagar lá o abrigo que ele conseguiu, né? Um abrigo lá para morador de rua. Então ele conseguia pagar uma noite no abrigo. Mas mesmo assim o abrigo era um absurdo, né? Lotado. Tinha que chegar até as 5 da tarde para garantir vaga. E ele tinha que sair do estágio, pegar o garoto na creche e correr para lá, né? Então era assim uma situação péssima, né? E o filme mostra ali dificuldades que ele teve. Ele tinha que estudar para a prova, então ele tinha que consertar o equipamento. Tem cenas que ele bota o menino para dormir, dá banho, deixa o garoto todo tranquilo, pode dormir, e ele ia ler durante a madrugada. E o local lá tem uma cena que mostra assim o topo da força de vontade, né? Que é ele, durante a noite, o abrigo lá, apagaram todas as luzes do abrigo, ele deixou o menino na beliche, saiu devagarinho do quarto, foi falando com ele, garantindo que ele estava ali perto, o garoto dormiu, e ele foi para a escada tentar consertar o aparelho, que era o último que ele tinha, e ele ficou em pé, perto de uma janela que dava para a rua. Então ele ficou em pé com um livro enorme, segurando o livro no alto para poder pegar um pouco da luz que vinha da janela, né? Então era o jeito que ele tinha de estudar ali. Essa cena para mim é o cúmulo da força de vontade, é o topo assim. Não dá para chegar a nada mais do que isso, maior do que isso, só juntando tudo que ele fez nesse filme. Que foi história real, né? Tem até o livro. Então, vamos comparar agora o que a gente está falando aqui com o que eu falei no início. Você acha que o Chris Gardner, né, no filme, né, o personagem, ele tinha a porta mágica dele? O que você acha? O cara era um miserável, era um mendigo. E quando ele chegava lá no estágio, que aquele outro cara lá, o mais novo que conversava com ele, né, desde o início, que eu não lembro o nome dele agora, mas era o da empresa lá. Tinha o senhor que era o presidente e tinha esse outro cara. Quando o cara conversava com ele dentro da empresa, ele se fazia passar por um cara normal, né? Ele se fazia passar por um cara bem sucedido, que não tinha problema na vida ali assim, como todos os outros ali da empresa. Então teve uma cena que ele, se eu não me engano, ele tinha dormido no metrô, tinha dormido na rua, não tinha nem tirado a roupa do corpo, tava com uma mala
Ele estava subindo o elevador para a empresa no estágio, né? Tava chegando para mais um dia de estágio. E ele tava com uma mala de roupa. E aí o cara encontrou com ele no elevador e perguntou: e aí, chegando de viagem? Ele deu uma travada assim rápida, né? Deu uma gaguejada, mas na mesma hora ele tô chegando. Eu fui jogar golfe com o pessoal de uma empresa que ele tinha feito contato para tentar atrair mais clientes para a corretora, né? Então o cara falou que foi viajar, né? Falou que foi viajar para jogar golfe com os caras para conseguir mais clientes. Nesse momento ele passou pela porta mágica dele. Se você comparar, você vai ver que ele passou. Foi a hora que ele passou na porta. Ele passou pela porta, foi lá fora no cliente dele, ou no que ele queria atingir do outro lado, falou pro cara, né? Beleza, e voltou pro lugar dele. Passou de volta na porta para a realidade dele. Então ele faz isso. Se você puder assistir o filme de novo, com essa visão, você vai ver que ele faz isso o tempo todo, né? Não precisa nem falar muito. Você sabe que o cara era praticamente um mendigo ali, né? Mas que ele passa pela porta mágica dele o tempo todo. O tempo inteiro ele atravessa a porta. Tanto para não ficar mal, quanto para não perder a oportunidade que ele tem ali. Por quê? Porque ele sabe que no fundo ele é bom, ele pode, ele consegue. Por quê? Porque ele passou tanta dificuldade, né? Ele passou por tanto problema difícil e encarou todos eles, que aquilo ali era mole. Aquilo ali é mole para ele, né? Passar ali e tal, dar uma historinha, conseguir chegar na hora no estágio, sair no horário. E o cara era determinado, né? Você vê no filme que ele é determinado, ele vai até o fim para conseguir o que ele precisa conseguir ali no estágio, né? Ele teve, vamos dizer assim, um pouco de sorte. Eu não gosto muito de usar a palavra sorte, porque eu acho que sorte é meio... Não sei, é um negócio meio... Não sei se eu acredito ainda muito em sorte. Tudo você faz por onde. Se você faz por onde, as coisas vêm até você. Então, eu me lembro, tem uma cena do filme onde ele tenta o contato com o diretor de uma outra, né, de uma empresa grande, acho que é Pacific Bell, se eu não me engano. Já vi esse filme várias vezes. E ele tem que... O trabalho dele no estágio é trazer clientes para a corretora. Então ele fica ligando, né, para outras empresas que têm seus investimentos em outras corretoras para tentar trazer para Jim Withers. Então ele tenta contato lá com o presidente da Pacific Bell, se eu não me engano. E aí ele marca um dia de ir lá no cara. Não, eu vou aí conversar com você para te mostrar as vantagens aqui da Jim Withers e tal. E o cara, gente fina, solícito, até... Beleza, vamos marcar aqui 4 horas. E aí, tudo bem, ele marcou com o cara, mas no dia que ele ia, ele tinha o gerente ali do estágio que ele estava fazendo, era um cara chato, um magrinho, branquinho, chato e daqueles pés no saco mesmo, aqueles que quer te ferrar, o cara não quer ajudar ninguém. E nesse dia que ele está descendo para ir encontrar, né, para a reunião que ele marcou com o cara, quando ele sai na portaria do prédio dele, ele cruza com esse gerente e o cara pede para ele estacionar o carro dele. É uma cena lamentável. O cara pede para ele estacionar o carro dele e ele, naquela situação, né? Pô, eu tô aqui, preciso conseguir esse emprego, não vou dar... Vou fazer, né? Tenho que fazer de tudo. Aí foi lá, pega o carro do cara. Na mesma hora ele tem uma atitude até meio louca, né? Porque ele aproveita, já que eu peguei o carro dele, eu vou lá pra entrevista, né? Vou aproveitar o carro dele e vou lá para entrevista. Ele vai, leva a multa no carro do cara. Depois ele sabe muito bem que ele estava errado, ele mesmo dá o jeito de pagar a multa dele. E ele no filme foi preso, né? Você que viu sabe, ele foi preso porque não pagou, não sei se foi a pensão, não me lembro agora, mas alguma coisa ele não pagou lá, ele foi preso, passou uma noite na cadeia. Isso foi antes da mulher largar ele. Então, e aí ele chega atrasado, né, na reunião que ele tinha marcado lá com o presidente da empresa. E o cara já tinha ido embora. E aí ele, poxa, perdeu a oportunidade, né? Ia conversar com o cara de uma grande empresa. Se ele consegue trazer esse cara para ser cliente, né, da corretora lá, ele estava feito, né? Então,
tem algumas atitudes que eu acho, por isso que eu acho que nem tudo tem a ver, não é sorte. Ele não teve sorte. Por quê? Ele perdeu essa oportunidade de conversar com o diretor lá, o presidente da empresa, mas ele não desistiu, né? Ele não desistiu. Nós, você, a gente aqui, você como empresário, empreendedor, não pode desistir, tá? Não tem que ter esse negócio de eu tenho vergonha, vou pagar mico. Não importa. Se a sua atitude é boa, né? Se a sua atitude é positiva, ela vale a pena, tá? Não importa o que seja. Se a sua atitude é boa e é positiva, ela vale a pena. Por que eu tô falando isso? Porque assim que ele perde no filme essa reunião, o que ele faz? Ele pega no dia seguinte, no fim de semana, se eu não me engano, acho que foi num sábado, e ele resolve ir até a casa do tal presidente que ele ia visitar na empresa. Ele não quer saber, ele foi lá porque a atitude dele era boa. Ele foi lá se desculpar. Tá? Ele foi bater na porta lá na mansão do cara, se desculpar. Ó, fulano, eu vim aqui porque eu marquei com você naquele dia e acabei não chegando e eu quero pedir desculpas, tudo mais e tal e tal. E ele chegou numa coincidência ali na hora que o cara estava saindo para ir para um jogo de futebol americano com o filho pequeno. E aí, ali naquela cena, eu acho que ele aproveita a oportunidade, né? Ele aproveitou a oportunidade. O cara comentou que estava indo para o jogo. Não, tudo bem, a gente marca outro dia, que eu agora estou atrasado, estou indo para o jogo com meu filho. E aí ele aproveita aquele lance ali para criar uma relação de eu também faço o que você faz, mesmo você sendo um presidente e eu não, eu também faço. Tá? Então foi um momento que ele passou de novo numa porta mágica. Porta dele, ele passou novamente. Falou, não, eu também estou indo para o jogo com meu filho, então eu não quero mais te atrapalhar. Tá? Eu vou ligar lá e marcar de novo a reunião. Aí ele dá as costas e vai embora com o filho dele. E aí o cara na porta de casa, o presidente, fica ali meio na situação, né? Pô, o cara tem humildade também. O cara é, pô, totalmente humilde ali. Não, ô Chris, você não quer ir com a gente pro jogo? Pronto, ali foi um dos pontos de virada dele no filme e na vida real, né? Porque ele acabou sendo convidado para ir pro jogo com o cara, foi no carro dele, foram para um camarote no estádio. E lá dentro desse camarote só tinha gente igual ao presidente, só tinha gente de outras empresas. E ele ali não perdeu tempo, aproveitou a oportunidade, conversou com várias pessoas, pegou cartão de visita e negociou reuniões para trazer cliente para Jim Withers, né? Para a corretora lá que ele está fazendo estágio. Então, assim, você vê que tudo que ele faz leva ele para que as coisas deem certo, né? Então, assim, não tem muita sorte. O cara correu atrás o filme todo. Então, qual é a mensagem que eu quero deixar aqui? Pense na sua porta mágica. Lembre-se sempre qual é a hora que você tem que usar ela, tá? Sempre tem uma hora que você precisa usar a porta mágica. Então você tem que ficar atento a isso. E se puder, assista o filme novamente com a visão dessa porta mágica. Identifica no filme a todo momento quando ele usa isso, tá? Porque você vê que o cara é um miserável, o cara estava no fundo do poço, mas não deixava isso transparecer para fora, né? E não é errado fazer isso, ele não está enganando ninguém, não está mentindo ninguém. Por quê? Porque ele sabe que ele é aquilo. Ele é um cara bom, ele é um cara que vai te entregar o que ele está prometendo, ele é um cara que vai cumprir aquilo que está prometendo, e ele sabe disso. Então, ele pode agir dessa forma, mesmo que ele esteja morando embaixo da ponte, que uma coisa não tem nada a ver com a outra. O cara está no fundo do buraco, está morando embaixo da ponte, mas e daí? Por causa disso ele não é um bom profissional? Uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? Então você pode estar aí no seu ateliê ferrado, pequeno, apertado, sujo, mas você sabe que você vai entregar um produto bonito, de qualidade para o seu cliente.
você sabe que você vai entregar um produto bonito, que você vai atender o prazo, que você vai estar ali à disposição para o que o seu cliente precisar. Então você pode se apresentar dessa forma, tá? Então se apresente da melhor forma, mesmo que você esteja morando embaixo da ponte, tá? Para entender aí, ó, o trocadilho. Então se apresente bem, mesmo morando embaixo da ponte. E esse podcast em forma de vídeo, em forma de podcast, vai ficar aqui em todos os canais que a gente tem. Eu vou colocar no SoundCloud, vou colocar no YouTube, vou deixar ele no Facebook também. Onde puder aí, vamos tentar deixar essa mensagem que eu tenho certeza que vai ajudar a você e a mais pessoas. Então, independente de onde você estiver assistindo, dá uma curtida, dá um joinha, diz aí que você gostou, para a gente saber que a gente passou a mensagem certa, né, da forma certa, que a gente ajudou você aí de alguma forma. Pode deixar um comentário, dependendo de onde a gente estiver aqui, onde você estiver assistindo ou escutando, tá? Dá um resultado positivo. Se não gostou também, achou uma droga, dá um negativo aí, fala que foi ruim, que não tem nada a ver, sei lá, tá? Então, é isso, espero ter ajudado mesmo, tá? E assista novamente o filme com essa visão, tá? Crie a sua porta mágica. Então é isso, eu desejo sucesso para todo mundo e até o próximo vídeo ou até o próximo podcast.